conosco por um breve momento, onde eu creio que Deus há de dar um pouco mais de sabedoria a cada um de nós, para que possamos agradar a Ele, irmãos, porque o que está nos faltando é agradar a Deus. Pedimos tanto a Deus que nos agrade, pedimos tanto a Deus que nos ouça, que nos atenda. Estamos poucos nos esquecendo, ou talvez até não se importando com o pensamento ou com a vontade de Deus. Mas o pensamento e a vontade de Deus importa muito para que possamos receber a nossa salvação. Mateus capítulo 5, verso de número 17, amém? Onde a palavra do Senhor diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele porém que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus Cristo. Podem estar aí se acomodando. Irmãos, como eu acredito que a par dos irmãos estão aí a par da situação do nosso país, sendo assolado por este vírus, almas, infelizmente, irmãos, estão sendo ceifadas. Nós estamos observando uma falta de liderança. Não estou aqui para questionar o poder ou a autoridade de ninguém. Não estou aqui para me levantar contra um grupo A ou B, contra o partido A ou B. Amém? Mas é fato, irmãos, o homem, Deus do princípio, ele procurou e ele busca e precisa ter uma liderança. Ou o próprio Deus, como encontramos no tempo teocrático da Bíblia, ou quando o próprio povo, a própria população de Deus fala para o Senhor ou para Samuel: dai-nos um rei. Nós precisamos ser governados por alguém. E o nosso país, temos aí a chamada democracia, chamada república, aonde o nosso chefe de Estado é conhecido como um presidente. Mas sabemos que o presidente por si próprio, ele não tem autoridade para exercer ao seu bel prazer. Não é uma monarquia, é uma república. E aí existem outros poderes, como o legislativo, a Câmara, o Senado e o judiciário. Amém? Nós vemos que o nosso sistema é um sistema um tanto quanto complexo, para que todas as vozes possam ser ouvidas, para que todo o povo deva ser atendido. Particularmente eu vejo um lado bom, um lado positivo. Só que ultimamente, eu não sei se é porque nós estamos nos interessando mais a respeito desses problemas, ou se os problemas estão mais visíveis até nós devido às redes sociais, às mídias, mas nós estamos vendo aí um contraponto ou um contrassenso muito grande. Ontem algumas pessoas diziam uma coisa, outros já dizem outra. Então não temos mais aquela firmeza, aquela posição. As leis mudam. É fato que algumas leis devem mudar para melhorar. Só que essas mudanças muito rápidas, muito bruscas, traz alguma insegurança, irmãos. É por isso que nesta noite eu estou trazendo essa visão do nosso mundo, do nosso Brasil. Mas eu gostaria de trazer aí uma visão de Deus, que essa não muda. Amém? Por que não muda? Porque Deus, ele é perfeito. Quando ele disse alguma coisa no passado, irmãos, ele já previa o futuro. Pastor, mas de fato e de verdade algumas coisas mudaram nas Escrituras. Irmãos, mas se nós olharmos o que mudou, foi o propósito do homem que interferiu. Nunca foi o propósito de Deus que fosse mudado nada. Quando Deus cria o homem e a mulher ali no paraíso, irmãos, era para que o homem e a mulher ficassem estáveis ali. Era para que o homem e a mulher vivessem e reproduzissem naquele lugar.
É para que a descendência do homem, irmãos, as novas gerações, seguissem a doutrina, os conceitos dos vossos pais, para que os vossos pais, irmãos, se alegrassem nos filhos. E hoje, infelizmente, os filhos, irmãos, já não seguem os conselhos dos pais. Temos o lado positivo? Sim, temos o lado positivo, porque amadurece, melhora o pensamento. Mas se tem algo que nós não podemos fugir, irmãos, não podemos mudar as Escrituras. Não tem como eu rasgar as Escrituras. E Jesus veio juntamente nesse texto, irmãos, dizer, olha, muitos estavam na expectativa que Jesus iria abolir a lei, ou acabar com os mandamentos, ou tirar a situação a qual Deus já havia criado, Deus no instante. E justamente Deus começa a esclarecer melhor qual que era a ideia, a posição de Deus. Então Deus não muda, porque mais uma vez, irmãos, Deus ele é perfeito, não precisa de mudar Deus. Muitas vezes a pessoa ora querendo mudar Deus, mudar o projeto de Deus, mudar a maneira de Deus. Se é algo perfeito, por que eu preciso de mudar? O que precisa de mudar é o imperfeito, ou seja, eu, nós. A igreja, principalmente, a quem nós acreditamos vamos morar no reino de Deus. A quem queremos herdar a glória. Porque o que estamos buscando aqui, irmãos, ainda que possa ser um pensamento mesquinho, mas é a verdade. Aprendemos sim a amar a Deus, mas o propósito também é herdar o reino de Deus. Há uma necessidade de fugirmos deste caos, e o único lugar que ficaremos amparados, irmãos, é lá nos céus. Lugar de paz é lá nos céus. Então eu quero acreditar que boa parte entre nós que estamos aqui está buscando isso. Só que nós não podemos perder essa visão, irmãos, perder esse foco. A lei de Deus, ela não muda. E toda ela, aqui já disse Jesus, que o céu vai passar, os dias passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E ela há de se cumprir, irmãos, toda ela. Toda a palavra, toda a profecia, toda a argumentação de Deus para nós, a raça humana, há de se cumprir. Independente do momento frágil que estejamos vivendo ou não, ela tem que se cumprir, é a palavra de Deus. É Deus querendo falar com você nesta noite. É Deus querendo abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós entendamos de uma vez por todas, irmãos, que Deus está de fato e de verdade no controle de todas as coisas. Ainda que você possa dizer, mas pastor, então, se Deus é perfeito, por que o mundo está no caos? Porque os nossos governantes não estabelecem um bem comum, irmãos? É porque nós queremos este caos. Somos nós que buscamos a desordem. Nós podemos olhar, irmãos, pelo simples fato de usar a máscara. Nossa higiene pessoal, irmãos, algo básico que nós aprendemos com os nossos pais quando infância. Antes de comer, lave as mãos. Chegou em casa, lave as mãos. Então não é algo novo. É algo que já aprendemos de criança. Nós é que nos tornamos ou ridicularizamos isso. Não, isso aí não precisa mais. Isso é coisa do passado. Não, irmãos. A moral, a ética, bons costumes, isso nunca pode acabar. O bom comportamento, o juízo, irmãos, justo, a consciência perfeita diante de Deus, essa não pode ser mudada. Então Jesus veio para trazer ou colocar as coisas nos eixos novamente. Olha, como eu estou dizendo para vocês que Deus é perfeito e não precisa mudar, porque isso foi escrito há 2000 anos atrás aproximadamente. E quando nós começamos a ler o capítulo 5, nós vamos ver coisas boas, bem-aventurados ou felizes. Felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os que têm fome, felizes são os que são perseguidos, os que são humilhados, aqueles que as pessoas se levantam contra vocês por amor a Cristo, porque todos eles serão alimentados, serão saciados, serão confortados, serão aguardados pelo Senhor, herdarão o reino de Deus.
e queremos e almejamos de fato, de verdade, o reino glorioso de Deus. Hoje eu estava lendo justamente essa passagem em Lucas, só que em Lucas nós encontramos esses momentos no capítulo 6. Irmãos, e se tem uma passagem que me retrai, vamos dizer assim, essas passagens, porque ela fala muito com o meu coração. Essa bem-aventurança, irmãos, ou esse sermão da montanha, não tem como alguém ler isso aqui e ficar indiferente com isso. E eu vou além, não tem como alguém ler isso daqui, irmãos, friamente, racionalmente, e se alegrar. Não tem como. Porque em alguns momentos o Senhor traz a visão da lei, visão dos pecados, a visão do erro que nós cometemos. Ele diz: olha, e se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Eu vejo muitos crentes se gabando de ser crente. Eu imagino, poxa, será que essa pessoa é tão perfeita? Se gaba de ser o que não é? Porque eu vejo todos, irmãos, com os olhos naturais, com os dois olhos enxergando, salve guarda aqueles que perdem um olho devido a algum tipo de acidente. Pastor, o senhor está me exaltando aí, ou tentando fazer com que eu tire o meu olho? Não, irmãos, é a consciência de cada um. Eu estou dizendo que as palavras do Senhor já diz que todos nós pecamos. E se tem algum membro em nós que nos leva a pecar, irmãos, deve ser arrancado, diz Jesus Cristo. Então não tem como eu ler isso daqui e me alegrar. Se de fato e de verdade eu quero agradar a Deus, entrar no reino de Deus. Pastor, mas que Deus é esse? O senhor prega tanto de um Deus bom, um Deus que morreu por mim, se sacrificou por mim. Um Deus que a única coisa que pede é que eu o ame, eu adore de todo o coração, não me cobra mais nada. É um Deus justo. O Deus que eu ministro aqui, bom, é o Deus justo, é o Deus perfeito, é o Deus que não tolera o erro, o pecado. É inadmissível, irmãos, que o povo de Deus continue pecando das mesmas maneiras que vem pecando Deus da fundação do mundo. É esse Deus, irmãos. É esse Deus que diz que se alguém te bate na face direita, dê à esquerda. Já ouvi, não vi, me perdoe, mas já ouvi pessoas dizendo: olha, eu conheço um fulano que diz que a mão direita dele é cristã, se converteu, mas a esquerda ainda não se converteu. Ou seja, bateu, levou. Jesus disse a respeito disso: antigamente ouviste dizer olho por olho e dente por dente. Pastor, mas isso não é a vontade de Deus? Não. Assim como não é a vontade de Deus que o homem despeça a sua mulher, dê carta de divórcio. Hoje em dia, irmãos, qualquer tipo de atrito, esse Deus diz que o homem só deve ser separado do seu cônjuge, que quando eu digo homem e mulher, é só pautado com a morte. E eu não vejo pessoas no seu relacionamento conturbado dizendo para Deus: Deus, me leva. Alguns até ouvem, ou procuram ter a ousadia de dizer: Senhor, leva ela, porque ela é o problema. Pastor, mas eu não posso ser o problema da minha casa, sou eu que levo o mantimento, sou eu que cuido. Principalmente nós homens. Se nós cuidamos, temos que proteger. Se nós somos realmente o homem, o provedor da casa, nesse sentido, temos que guardar, temos que abraçar. Pastor, mas eu já não estou suportando. Então tem todo o direito de chegar: Deus, tira a minha vida. Mas enfim, de tudo isso daqui, irmãos, que mais me toca no meu coração
é justamente a capacidade de nós levantarmos juízo. É olhar para as pessoas e já com um preconceito estabelecido. É olhar para os nossos governantes, fulano não presta. Pastor, mas é que o senhor não sabe o que o Supremo está fazendo. É que o senhor não sabe o que o governo está fazendo. É que o senhor não sabe o que o Senado está fazendo. Eu sei que o cristão tem que orar por eles. A palavra de Deus diz: ore por aqueles que estão em iminência. Ore por aqueles que governam a nação. Orem pelos líderes. Hoje tem passeata a favor do presidente contra o Supremo. Talvez deve ter até alguns outros a favor do ex-presidente. E vocês podem procurar, irmão, nas redes sociais. Tem supostos pseudos crentes lá criticando. Pastor, mas eu tenho que defender a minha causa. Eu não entendo onde que essas pessoas encontraram isso. Quem defende a minha causa é Jesus Cristo, meu fiel advogado. Quem julga é o meu Deus, justo e perfeito, que diz que a vingança pertence a Ele. Aí tem pessoas tacando pedra, jogando fogos. E aí quando dobra o joelho num domingo de adoração, o que é que Deus ouve? Quando passa por perrengue, o que é que Deus atende? Mas na hora de fazer a sua parte, se omite. Não, pastor, eu até concordo com algumas partes da Bíblia. Eu também concordo com algumas partes da Bíblia. Mas se eu quero ser perfeito, assim como é perfeito o nosso Pai, nós já lemos isso. Eu tenho que concordar com o todo, porque Deus é o todo, Deus é o perfeito. Deus sabe o que é o melhor. E aí Jesus vem com aquela célebre frase: como é que você quer tirar aí o cisco do olho do teu irmão se você está com a trave no seu? Como é que queremos abrir os olhos dos nossos governantes se nós não conseguimos enxergar as Escrituras, entender as Escrituras, compreender e receber as Escrituras como se algo que de verdade é bom para nós? Não é se algo fosse bom, é bom para nós. A palavra de Deus, a vontade de Deus, já dizia o apóstolo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Irmãos, eu posso passar até por um falso profeta agora, mas eu particularmente, eu vou ousar a dizer para vocês, Jesus está próximo. Não é para deixar ninguém em pânico, sair desesperado correndo, é para o cristão se alegrar, porque a palavra de Deus diz que não deveis estar alegres porque expulsa demônio, porque cura enfermos, porque faz isso ou faz aquilo, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, se nosso nome está escrito no livro da vida, e eu estou trazendo essa visão que Jesus está voltando, o cristão tem que estar feliz, tem que dar um brado de vitória. Agora aquele que teme essa volta do Senhor tem que simplesmente dizer: Senhor, tem misericórdia. Tenha misericórdia, porque se eu conheço e não vivo, Jesus disse a respeito disso: a quem assemelharei as pessoas que ouvem essa palavra e não obedecem? Ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e veio o vento, veio as ondas, e com ímpeto bateu naquela casa, e foi grande a sua ruína. Mas a quem eu assemelharei? Aqueles que ouvem esta palavra e recebe, vive e pratica? Ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, que veio o vento, veio as ondas e bateu com ímpio sobre ela, mas ela ficou estável.
ela não se abalou, não houve trincado, não houve rachadura, ou seja, o cristão fica inabalável. Tem um louvor que diz que o crente tem que ser igual a palmeira. Ele pode até envergar, mas ele não quebra. O crente tem que ser cristão, ouvir e obedecer. Irmãos, não existe outra maneira de agradar a Deus. Pastor, mas jejum não agrada a Deus? Irmãos, se você... é fato que temos que jejuar. Não estou aqui levantando algo contra o jejum, contra as ofertas. Mas Jesus também diz a respeito disso. Que quando eu for jejuar, quando eu for orar, que eu entre no meu quarto, feche a porta em secreto, que o meu Pai que está em secreto vai me ouvir. Que quando eu for fazer as minhas ofertas, eu dê, mas que eu não toque sino, que eu não chame atenção. Não deixe que o que a mão direita faça, a mão esquerda saiba. Passou-se quase 5 minutos, e 5 minutos a menos para você tomar a decisão de aceitar a Ele ou não, de decidir de fato e de verdade que caminho você quer seguir, com quem queremos viver a eternidade. A cada instante que passa, irmãos, ainda que você, pastor, mas isso é lógico, a cada instante que passa aqui, mais próximo da volta do Senhor, é lógico, é matemática, simples. Então Jesus está voltando, e diga-se de passagem, para buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um povo zeloso e de boas obras, um povo que ouve a palavra e aceita a palavra, agradece a Deus pela palavra, porque mais uma vez, irmãos, a palavra não é ruim. Nós é que fechamos o nosso coração. E que Deus tenha misericórdia de mim, porque quando eu olho isso daqui, irmãos, eu falo, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Eu não sei se eu tenho coragem de arrancar um olho, cortar um membro, mas de fato e de verdade já deveria ter arrancado. De fato e de verdade, mais me traz prejuízo espiritual do que ganho. E algo que me preocupa, irmãos, é justamente quando Jesus voltar e eu começar a ouvir nomes ecoando e meu nome não ser encontrado entre os tais. E eu acredito que todos devem se preocupar. Não brinquemos de ser cristãos, irmãos. Deus está disposto a nos abençoar. Deus está pronto para mudar a nossa história. Mas é no molde dele. Não é do meu molde. Não é no meu querer. Não é falando mal dos presidentes. Não é falando mal dos governadores, dos prefeitos. Não é falando mal, irmão, do próximo. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus eu ficar me reunindo nos bastidores para falar mal dos meus líderes. Isso não é bom. Isso traz juízo e condenação. Isso traz tristeza ao coração de Deus. Porque eu creio, irmãos, eu creio que Deus do ventre, talvez até antes disso, Deus já tinha projetado um futuro para nós. Deus já tinha sonhado conosco. Deus já havia vislumbrado um cristão sobre a face da terra. Só que cabe a cada um de nós decidirmos o que queremos da nossa vida. Que caminho vamos seguir? Cabe a cada um de nós aceitarmos aquilo que nos é proposto ou não. Cabe a cada um de nós, irmãos. Não é obrigado.
Não se sinta coagido, mas medite. Tudo que eu te peço, medite no que foi ministrado hoje. Medite. É só analisar, irmãos, como está a humanidade. E não faça acepção de pessoas, não. Olhe para todos. Olhe para os filhos, olhe para os pais. Olhe para você mesmo. Olhe para os nossos governantes. Analise e veja como está o mundo. E assim como eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Se quer realmente chegar lá, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Se que realmente quer ser salvo, se realmente queremos ter uma comunhão com Deus no momento de dor ou de tristeza, temos que entender, irmãos, que é pela palavra de Deus. Coloque sobre os teus pés. Feche os teus olhos. Deus não está procurando ninguém perfeito. Deus está procurando pessoas para serem aperfeiçoadas, lapidadas, transformadas. Pessoas que estão dispostas a nascer de novo, a nascer da água, a nascer do Espírito. Pessoas que estão dispostas a passar pela dureza, pela dificuldade e não negar o nome do Senhor. Deus está te buscando nesta noite. Deus está te procurando agora. Eu me lembro na viração do dia, Deus procurando um certo homem por nome de Adão. E Adão se esconde. Se esconde porque os olhos dele se abriu e viu o pecado. E eu posso ver Deus chamando o teu nome ainda. Não se esconda. Não se esconda. Diga para Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor. Diz para Deus: eu estou aqui, Senhor. E eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu não quero continuar vivendo como eu vivia. Jesus não voltou ainda. Isso quer dizer que ainda temos mais uma chance, mas uma oportunidade de pedir perdão, de não julgar as pessoas lá fora, de não apontar as pessoas lá fora, mas amar aqueles que nos perseguem, aquele que nos afronta, aquele que nos ataca. Porque amar aqueles que nos amam, abraçar aqueles que nos abraçam, isso faz o pecador, isso faz o ímpio. Ao cristão tem que ser a imagem de Deus, assim como Deus amou, assim como Cristo amou aquele homem pendurado no madeiro.
E naquele mesmo dia, ele estava no reino dos céus. Assim o Senhor nos ama e ama a todos. E ama a todos. Senhor meu Deus, Pai santo e maravilhoso, Deus grande e soberano, Pai, quando eu leio estas passagens, Senhor, é quando eu sou confrontado, Senhor, com as Tuas Escrituras, é quando o Senhor rasga o meu coração, Pai, é que eu sinto as minhas misérias, é que eu sinto o meu pecado. É esse momento que eu entendo que eu só terei salvação por amor e por misericórdia do Senhor. Papai, eu creio que todos nós estamos no mesmo barco nesta hora. Creio eu que não há aqui quem possa dizer que é mais justo ou mais perfeito do que o outro. Por isso eu também peço perdão pela vida de cada um, Senhor. Perdoa-nos, ou pelo menos perdoe a Tua igreja, porque não sabem o que fazem. Senhor, nós não temos controles, Pai, na nossa mente, no nosso sentimento, nas nossas emoções. A nossa mente nos trai, Senhor. Os nossos pensamentos nos condenam. Os nossos sentimentos nos enganam. Ah, Senhor. A minha esperança está no Senhor para converter a Tua igreja, para que a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Senhor, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, dos que nos ouvem ou nos assistem nesta hora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, possam ser alcançados. Pois será muito doloroso, Pai. Já é doloroso o simples fato de pensarmos ou imaginarmos viver um instante sem Ti. Não conseguimos ter a noção, Pai, de viver uma eternidade longe da Tua presença, sem ter alguém para nos consolar, para nos abraçar enquanto o fogo arde. Meu Deus, derrama graça, derrame virtude neste lugar, Senhor, e que a Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, não se limite apenas aos cultos. Meu Deus, eu te convido a estar no meu lar, no lar da Tua igreja, na família dos Teus filhos, nos entes queridos, Pai, até mesmo naqueles que perseguem a igreja, que afrontam a igreja, que calunia a Tua igreja. Pois em nome de Jesus Cristo eu creio, Senhor, que se a Tua igreja tem algo pendente, já se humilhou e foi perdoado, e já não há mais condenação, segundo as Suas Escrituras, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito. Eu profetizo, Senhor, o Teu Espírito sobre a Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando a esse Deus que é bom. Amém? Irmãos, eu encerro assim a participação com os nossos irmãos internautas. Fica
palavra vigia. Vigia, irmãos, porque independente da sua posição hoje com Cristo, o inimigo está aí. A palavra do Senhor diz que veio para matar, roubar e destruir. Então, fuja da aparência do mal. Não deixe que o inimigo se aproxime. Clame ao sangue do Senhor. Se caso esse vírus chegar à tua tenda, que o Senhor te dê forças para vencer. Que o Senhor te dê condições para superar isso daí. E na oportunidade, se você puder, dê o seu testemunho. Conta o quão Deus teve misericórdia de você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe.